Centro em Belém ajuda mulheres vítimas de violência doméstica. Ministério da Saúde divulga números da AIDS no Brasil. Profissionais da saúde recebem capacitação técnica e teórica para atender comunidades indígenas. Bispo de Santarém é nomeado para a Arquidiocese de Rondônia. A incrível história de 2 brasileiros que vivem em uma UTI de hospital. A dica de economia com Pedro Loureiro. E concursos públicos são oportunidades para quem se prepara bem para os exames. Agora, no Nazaré Notícias. O Pará é o segundo estado no ranking de violência contra a mulher. Para mudar esse quadro, existem centros especializados no atendimento às vítimas de violência doméstica. A Polícia Civil do Estado do Pará divulgou uma estatística apontando que entre janeiro e outubro deste ano foram mais de 5.500 atendimentos realizados na Delegacia da Mulher somente na capital paraense. Mas os dados negativos não são exclusividade de Belém. Um estudo divulgado a nível nacional pelo Instituto Avon aponta que 6 entre 10 entrevistados conhecem uma mulher que já foi vítima de violência doméstica. Informações passadas pela Central de Atendimento à Mulher mostram que nos primeiros 10 meses do ano foram 530.542 ligações de todo o Brasil denunciando situações de violência. Os dados apontam que são muitas as situações de violência e, para atendê-las, existem centros especializados. Aqui é o Centro Maria do Pará, que recebe mulheres vítimas de violência doméstica. Um centro de assistência que, do início deste ano até o final de outubro, possuía cerca de 518 mulheres em atendimento. Um número que tende a aumentar, pois todos os meses, cerca de 20 mulheres procuram o serviço. Ao chegar, a gente procura dar um atendimento humanizado por meio de um acolhimento. E aqui ela vem e fala sobre a sua situação, a gente faz essa identificação, se realmente essa mulher vem sofrendo a violência. Caso sim, a gente agenda ou para o atendimento da psicologia, ou do serviço social, ou da enfermagem, da terapia ocupacional. Geralmente, elas são direcionadas para o atendimento da psicologia e, posteriormente, os demais serviços. A maior parte das vítimas tem entre 20 e 40 anos e possui vínculo afetivo com o agressor. Geralmente são mulheres na faixa etária dos 30 a 40 anos. Aqui a realidade é que elas têm um ensino médio completo, mas elas acabam ficando nas atividades do lar. Para mudar esse quadro, são desenvolvidas atividades educativas. Eu acho que é a questão mesmo da educação, né, do entendimento, da questão dos direitos, em que sentido? De que esta mulher, ela sim, ela tem o direito de querer estudar e ser permitido isso, de ter filhos ou não, da questão de ir trabalhar. A Lei Maria da Penha obriga o Estado e a sociedade a proteger as mulheres contra a violência doméstica durante toda a vida. Para informações sobre esta lei e os serviços para atendimento às mulheres em situação de violência, basta entrar em contato com a Central de Atendimento à Mulher através do 180. E o Centro Maria do Pará está localizado na Avenida Cerzedelo Correia, número 956, entre as ruas dos Mundurucus e Pariquis, no bairro Batista Campos, em Belém. O pagamento da primeira parcela do 13º salário pode injetar hoje mais de 2,1 bilhões de reais na economia do Pará, segundo dados do DIEESE. O Pará obteve um aumento significativo de 22,73% no pagamento do 13º salário, se comparado com o ano passado. Mais de 1 milhão de paraenses serão beneficiados. A região norte receberá 5,4 bilhões até o final do ano, com o 13º salário. A capacitação dos jovens, o aumento na geração de empregos e os reajustes salariais ao longo do ano foram os principais fatores dos dados positivos do DIEESE. Economistas informam que o melhor a fazer com a renda extra é pagar dívidas passadas e planejar os gastos em 2012.
O relatório anual da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe mostra que a pobreza diminuiu na região em 2011 aos níveis mais baixos em 2 décadas. A recuperação no mercado de trabalho é a principal razão dessa diminuição. A CEPAL estima que 2011 irá fechar com 3 milhões a menos de pobres na América Latina, em comparação a 2010. Apesar dos números positivos, a comissão alerta que os níveis de pobreza extrema subiram no continente. O número de pessoas que vivem na pobreza extrema aumentou de 70 para 73 milhões. Taxa de administração acima da média do mercado come a rentabilidade. O investidor deve ficar esperto, pois ela deve ser compatível com o fundo. O poupador nem sempre fica atento ao que parece ser apenas um detalhe, mas é fator crucial para a definição de onde investir. É muito comum o correntista de um banco investir porque o gerente disse que a aplicação era boa, sem nem ao menos perguntar qual é a taxa de administração. Em alguns casos, é ainda pior. Ele vai direto ao home bank e escolhe um produto financeiro sem a ajuda de um profissional. Vamos a um exemplo que demonstra bem o quanto pequenos percentuais fazem grande diferença. Um poupador decide guardar R$1.000 por mês durante 30 anos como forma de aposentadoria. Se a rentabilidade líquida, ou seja, a batida taxa de administração, for 0,8%, ele terá ao final do período cerca de R$2.100.000. Se esta rentabilidade for 0,7%, cairá para R$1.600.000, R$500 mil de diferença a menos, com a diferença de apenas 1 ponto percentual na taxa de administração. Fique de olho nisso e até a semana que vem. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS é celebrado no mundo inteiro no dia 1º de dezembro, desde 1987. No Brasil, a data começou a ser celebrada a partir de 1988. Ontem, o Ministério da Saúde divulgou os últimos números da AIDS no Brasil. Os dados são preocupantes. Em 2010, foram registrados 34.200 novos casos de AIDS no Brasil, contra quase 36 mil em 2009. Uma leve redução, de acordo com o Ministério da Saúde. No ano passado, quase 12 mil pessoas morreram em decorrência da AIDS. Segundo o Ministério da Saúde, a redução no número de casos de AIDS se deve às campanhas de prevenção e uso da camisinha. Programa muito questionado pela igreja e por vários especialistas da área que já concluíram. A forma mais eficaz de se evitar a doença é a prática da castidade. Doutora Rosângela, membro do Conselho de Bioética da Arquidiocese de Brasília, explica que há sim um risco de contágio da doença mesmo com a camisinha. Ele pode querer falar, não quero pegar HIV. Essa opção só se tem sendo abstêmico, não tem outro jeito. Segundo ela, é possível reduzir ainda mais o número de casos da AIDS com campanhas que incentivem a abstinência e não a prática da relação sexual. Foi assim que Uganda, na África, conseguiu reduzir rapidamente os casos da doença. A situação é muito complexa e acredito que se em Uganda deu certo, para a gente saber se os números não seriam muito melhores, só fazendo uma aqui. E ainda falando sobre a doença, o número de óbitos por AIDS no estado do Pará não para de crescer. No ano passado, foram 480 mortes por causa da doença. Esse número representa cerca de 3 vítimas pelo vírus do HIV a cada 2 dias. Os dados contabilizam mais de 4 mil óbitos no estado ao longo dos últimos 30 anos. De acordo com o levantamento, o Pará tem a 6ª maior taxa de mortalidade entre todos os estados brasileiros. A cada grupo de 100 mil paraenses, em 2010, 7,2 morreram em razão da doença. Os balcões de check-in dos aeroportos brasileiros agora serão compartilhados. O projeto foi realizado pela Agência Nacional de Aviação e começa a funcionar a partir de fevereiro. O objetivo do projeto é reduzir as filas e o tempo de embarque em horários de pico. As empresas têm 60 dias para se adequar. Hoje, cada empresa tem sua área de check-in definida.
Com a mudança, um balcão que esteja desocupado por uma empresa poderá ser utilizado por uma outra e vice-versa. O uso de balcões compartilhados foi uma das sugestões para melhorar o atendimento nos aeroportos. A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou a lista dos locais de realização da segunda fase do 5º exame da Ordem, que será aplicada no próximo domingo. O candidato aprovado na primeira fase do exame pode consultar onde fará a prova no site oab.fgv.br. Para fazer a consulta, é preciso escolher a seccional na qual está inscrito e inserir seu CPF e senha. A segunda fase do exame da Ordem terá a duração de 5 horas e a prova começará às 14 horas, horário oficial de Brasília. O resultado preliminar dos aprovados será divulgado no dia 26 de dezembro e a lista final dos aprovados deve sair no dia 16 de janeiro. O Ministério da Saúde adquiriu 37 consultórios portáteis e kits instrumentais para o atendimento odontológico em aldeias indígenas. Em Brasília, cirurgiões dentistas, auxiliares e técnicos de saúde bucal recebem a capacitação técnica e teórica para atender estas comunidades. Essa é a primeira política nacional para tratar da saúde bucal dos povos indígenas. Serão investidos mais de 40 milhões de reais no projeto que visa ampliar o acesso ao atendimento odontológico nas aldeias. O investimento será para a contratação e capacitação de profissionais, aquisição de consultórios portáteis, materiais e equipamentos de apoio. É um aumento da cobertura da atenção primária importante, dobrando a força de trabalho, levando acesso a mais pessoas, a mais aldeias, fazendo uma cobertura completa da atenção primária. A mesma tecnologia aplicada nos consultórios dentários será levada às aldeias. Na região norte, os primeiros distritos que irão receber os atendimentos são os do Alto Rio Purus, que compõe parte dos estados do Acre, Amazonas e Rondônia, e Alto Rio Solimões, no Amazonas. Juntos, tem uma população de mais de 50 mil indígenas. A expectativa do Ministério da Saúde é que a gente zere a necessidade de tratamentos odontológicos para as populações indígenas, para os povos indígenas, e vamos levar numa segunda fase, inclusive, a reabilitação, porque, infelizmente, alguns desses índios precisam serem reabilitados, precisam de próteses dentárias e ainda não têm. O Ministério da Educação anunciou o corte de 3.900 vagas em curso de nível superior na área da saúde. A redução nos cursos de odontologia, enfermagem e farmácia aconteceram em instituições que tiveram conceito insatisfatório na avaliação nacional de 2010. O MEC divulgou no dia 17 deste mês os resultados da avaliação de cursos e instituições de 2010 e anunciou a redução de 50 mil vagas. A avaliação leva em conta a nota no Exame Nacional de Desempenho do Estudante, a infraestrutura do curso e a titulação do corpo docente. Você já imaginou ficar mais de 2 décadas internado em um hospital? Nesta reportagem você vai conhecer a admirável história de 2 brasileiros que vivem literalmente em uma UTI de hospital. Eles são sobreviventes dos chamados pulmões de aço. Máquinas de 2 metros de comprimento que eram usadas há cerca de 40 anos nos hospitais do Brasil. O único recurso para pacientes que não conseguiam respirar naturalmente. O cilindro foi muito utilizado em vítimas da paralisia infantil e muitas não sobreviveram ao duro tratamento. Eliana e Paulo são uma raridade. O que torna a história dos 2 mais impressionante é que as famílias deles não os levaram para casa e eles moram no Hospital das Clínicas em São Paulo há muito tempo. Essa UTI é a casa de Paulo há 40 anos e de Eliana há 32. Eles dividem o mesmo ambiente e a mesma doença, a poliomielite. Foram atingidos pelo vírus quando teve um surto no Brasil e os recursos da medicina eram escassos. Passaram aqui a infância, a adolescência e daqui assistiram os fatos que marcaram as últimas 4 décadas.
E enquanto o mundo lá fora corria desenfreado da cama do hospital, eles travavam a maior de todas as lutas, a de não desistir de viver. E acreditar que a gente, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos que a gente encontra, é ultrapassá-lo. Questão de ter fé, né? De não desistir, né? Acreditar que sempre tem algo melhor pela frente. Esses anos no hospital guardam alguns momentos especiais. As 2 únicas vezes que Eliana dormiu fora foram simplesmente inesquecíveis. Foi fantástico, né? Estranho. Aquela coisa de adolescente mesmo, dormir fora pela primeira vez. A raridade das saídas se explica porque Eliana precisa se locomover em uma maca. Mas mesmo assim, ela cultiva o sonho de explorar o mundo, nem que seja só na horizontal. E quais são os seus planos para o futuro? Um dia, quem sabe, poder sair daqui. E eles foram além. Os músculos sofriam de paralisia, mas o cérebro e o coração deles não. E foi nesse movimento vivo que Eliana descobriu seu dom para a arte. Ela pinta com a boca quadros que viajam o mundo por intermédio de uma associação e planeja lançar um livro sobre a própria vida ano que vem. Já Paulo se apaixonou pela tecnologia e chegou a montar 2 computadores sozinho, além de ser fascinado pelo cinema. A minha oportunidade de conhecer cinema foi, infelizmente, foi tarde. O meu primeiro cinema foi em 1996. De que ângulo se enxerga melhor o mundo depende de quem vê. Com um pouco de conversa dá para perceber que onde os pés deles não alcançam, o coração e mente chegam. Sempre há algo lá na frente para você não desistir de viver. Eu acho que você pode superar os seus, vamos dizer, monstros, né? Através da sua coragem e fé. A única coisa que eu falo é ter paciência e ter a esperança, porque na primeira vez que a gente luta e não vem a vitória, a gente não precisa olhar para a vitória, mas pelo fato de a gente ter a oportunidade de lutar, já é a vitória. E se a gente continuar lutando, aí a vitória com certeza vai chegar em algum momento. O IBAMA vai propor um decreto para suspender a cobrança de pequenas multas ambientais. O motivo são os altos custos dos processos judiciais que superam o valor de maior parte das penalidades. A proposta do IBAMA é transformar todos os autos de infração com multa inferior a R$ 2.000 em advertências sem cobrança. Segundo o IBAMA, 95% das multas se enquadram nesse grupo. A revisão se baseia em estudo do IPEA, que mostra os gastos que são feitos na tramitação administrativa de um auto de infração. A proposta será levada à presidente Dilma Rousseff. O vestuário terá um novo padrão de medidas a partir do ano que vem. A decisão surgiu de um acordo entre a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a Indústria e o Comércio. Os tradicionais tamanhos de roupas P, M e G serão trocados por informações sobre altura, tamanho da cintura, comprimento do braço e largura do pescoço. O objetivo é padronizar os tamanhos que sofrem alterações de uma indústria para outra. As roupas infantis já estão chegando às lojas com as novas etiquetas. As roupas masculinas já estarão com as etiquetas novas em março e as femininas no final do ano que vem. Para que os consumidores se acostumem com o novo padrão, os tamanhos antigos ainda serão impressos nas novas etiquetas por mais 2 anos. Foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Belém o projeto de lei que recoloca o nome Apinagés na travessa que tinha sido nomeada como Jerônimo Rodrigues.
O nome da rua havia sido modificado para atender uma solicitação de um vereador que queria homenagear um empresário paraense. A ação foi motivo de discussão entre os moradores da rua que não aceitaram a mudança. Durante 5 meses, os moradores do bairro se mobilizaram para recolher assinaturas e divulgar a importância de que a identidade do bairro do Jurunas fosse preservada, respeitando a homenagem feita à tribo Apinagé. Em todo o Brasil estão abertos 97 editais de concursos públicos. Em Belém, a CETEBEL abriu 95 vagas para agente de trânsito e mais 12 para agente administrativo. As oportunidades estão aí, mas é preciso se preparar bem para passar nos exames. Enfrentar uma sala lotada é só o começo. Quem busca uma carreira pública passa por inúmeras situações. Sempre quem estuda para vestibular ou concurso público, sempre se abdica, geralmente da família, geralmente de um lazer, mas faz parte do trabalho, faz parte do estudo. A gente tem que geralmente se abdicar de alguma coisa para alcançar outra. Em todo o Brasil, 97 concursos estão abertos. São cerca de 46 mil vagas, oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Em Belém, os cargos têm média salarial de R$ 1.300. Nós já estamos com o edital da CETEBEL publicado. A CETEBEL vem com 95 vagas para agente de trânsito e 12 vagas para agente administrativo nível médio. Está previsto para semana que vem, mês de dezembro, os editais da Guarda Municipal, quem sabe, Polícia Militar, que está sendo prometido já há tempo. Sabe-se que em janeiro há uma grande possibilidade da CEMEC colocar na rua também um edital para vários cargos, professor, pedagogo, agente administrativo. Então a previsão para concurso no nosso estado, na nossa cidade de Belém, eu acho que é uma previsão muito boa. A estabilidade é o estímulo de quem procura o concurso público. Nesta escola de Belém, cerca de 600 alunos se preparam para as provas. O mais procurado sequer saiu o edital. 230 alunos já se matricularam na turma. Edinaldo já vem estudando há 2 anos. Eu estudo bastante. De manhã eu resolvo provas que eu baixei da internet. À noite eu faço turma de concurso público e eu estudo e resolvo exercícios. Além da estabilidade, a remuneração atrai e muitos concurseiros. Para nível médio, um concurso federal oferece em média R$ 3.300 de salário. Um dos salários mais altos oferecidos em todo o Brasil é do concurso público aqui do Tribunal de Contas do Pará. São R$ 21 mil para o cargo de auditor do tribunal. Mas para realizar o sonho é preciso batalhar. Algumas pessoas estudam anos e dedicam a vida pela aprovação. O aluno que realmente almeja passar no concurso público, ele precisa se preparar em um cursinho especializado. E claro, na casa dele, fazer a complementação dos estudos. É preciso muita dedicação, é preciso realmente muita luta. Concurso público não é fácil, porque a concorrência normalmente é muito alta. Então é um estudo especializado, são professores especializados para o concurso. O plenário do Senado aprovou projeto de lei que concede autonomia orçamentária para as defensorias públicas do país e altera os limites de gastos dos estados. Pela proposta, as defensorias terão um orçamento de até 2% para custear despesas com pessoal. O texto segue agora para a votação na Câmara dos Deputados. O projeto altera a lei de responsabilidade fiscal e separa o orçamento reservado ao pagamento de pessoal das defensorias, das despesas do Executivo Estadual. O Papa Bento XVI transferiu hoje o atual bispo da Diocese de Santarém, no oeste do Pará, Dom Esmeraldo Barreto de Farias, para a Arquidiocese de Porto Velho, em Rondônia. O anúncio foi feito nesta manhã pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. Eu tenho a alegria de ler um comunicado da Anunciatura Apostólica. A Anunciatura Apostólica no Brasil comunica que o Santo Padre Bento XVI, acolhendo o pedido de renúncia apresentado pelo excelentíssimo senhor Dom Moacir Greque, em conformidade do Código de Direito Canônico, Cânon 401,
nomeou arcebispo de Porto Velho, no estado de Rondônia, o excelentíssimo senhor Dom Esmeraldo Barreto de Farias, transferindo-o da diocese de Santarém, no estado do Pará. A notícia é publicada agora no jornal Observatório Romano, desse dia 30 de novembro de 2011, às 12 horas. E a notícia ficou até este momento protegida pelo segredo pontifício. Dom Esmeraldo Barreto de Farias nasceu em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, no dia 4 de julho de 1949. É bispo da diocese de Santarém, no Pará. Foi ordenado sacerdote no dia 9 de janeiro de 1977, na diocese de Amargosa, para ser bispo da diocese de Paulo Afonso. Em 2000, o Papa João Paulo II o nomeou titular da diocese de Paulo Afonso, na Bahia, e em 28 de fevereiro de 2007, o Papa Bento XVI o nomeou bispo titular da diocese de Santarém, quando ele deixou a diocese de Paulo Afonso. E hoje pela manhã, após o anúncio de sua transferência para Porto Velho, conversamos com Dom Esmeraldo Barreto de Farias por telefone. Em primeiro lugar, eu digo que faço a experiência de receber esse chamado de Deus na fé. Na verdade, a nossa vida é um dom de Deus. A missão é um dom de Deus. Portanto, se trata de colocar a serviço de Deus, servindo a igreja, naquilo que Deus nos dá como possibilidade. Então, na fé, recebo esse chamado, já vim da Bahia, agora para Santarém e agora para Rondônia. O que eu peço a Deus é que continue me iluminando e assim eu possa a cada dia renovar essa experiência de que aquele que nos chama e nos dá a missão é o mesmo que nos sustenta. Só pela graça de Deus podemos cumprir missão com uma extensão tão grande e uma missão tão desafiadora. É claro que conhecemos um pouco da história de Porto Velho e da sua ação evangelizadora através dos encontros na CNBB com Dom Moacir. Há poucos dias me encontrei com ele. Mas o primeiro passo importante em chegando em Porto Velho é estar aberto para conhecer, para visitar, para me reunir com os leigos, com as lideranças, com os conselhos pastorais, com os padres, os religiosos e as religiosas, escutar muito Dom Moacir, arcebispo já há 13 anos. Então, o que queremos é ter esse coração aberto. Hoje, no momento do anúncio, da notícia, da comunicação através da Rádio Rural de Santarém, depois na coletiva de imprensa, com os vários meios de comunicação, na verdade, a voz embargava muitas vezes e não conseguia expressar tudo aquilo que vinha no coração, porque aqui no oeste do Pará, na Diocese de Santarém, tenho recebido todo o carinho do povo, dos padres, dos religiosos, das comunidades, e eu digo que eu agradeço muito a Deus esse tempo em que estou aqui, permanecerei até o final de fevereiro, pedindo que toda esta bênção que eu tenho recebido possa ir comigo e, é claro, levando também o povo do Tapajós no coração. E o que eu digo é, não esqueça, me inclua na sua oração para que a graça de Deus me acompanhe. Afinal de contas, eu conheço toda a minha fragilidade e as minhas pequenas capacidades, mas eu sei da graça de Deus. Um abraço, Deus fique com vocês. Parabéns a Dom Esmeraldo pela nova missão. E também nesta manhã o Papa Bento XVI aceitou o pedido de renúncia do atual arcebispo de Niterói, no Rio de Janeiro, Dom Alano Maria Pena, por limite de idade. O seu sucessor é Dom José Francisco Rezende Dias, atual bispo de Duque de Caxias, no estado do Rio. Dom Alano Maria Pena foi bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém e bispo da Diocese de Marabá, no estado do Pará, entre os anos de 1975 e 1985. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!